E desde já deixa-me agradecer ao Fangueiro a disponibilidade que teve em nos receber e estar este bocadinho à conversa connosco. Fangueiro, vamos começar primeiro pelo Fangueiro Vitória, e antes de Vitória, um Fangueiro do Leixões. Eu suponho que não deve ter estranhado muito aquilo que era a mística do Leixões, em favor da mística de Vitória. São dois clubes com tradições muito grandes, aquilo que é o apoio da massa associativa, mas eu queria que me dissesse, fundamentalmente, quando chega a Guimarães, o que é que sentiu? Muito bem, vamos falar um bocadinho. Antes de mais, agradecer-vos o facto de terem feito esses quilómetros. São cerca de 2.000 quilómetros, 2.150 quilómetros para vir aqui. Estou inteiramente agradecido. Para mim é um prazer enorme receber-vos aqui. Existia já um conhecimento, uma amizade, mas o facto de vocês terem vindo cá e de poderem dar-me uma oportunidade de falar um bocadinho do Vitória, logicamente, daquilo que se faz aqui, portanto, de coração, um grande obrigado. Relativamente a essa questão, de facto, de onde eu vim, de Leixões, existia já uma mística, existia uma exigência muito grande, similar ao de Vitória, portanto, nesses aspectos não senti uma grande diferença. A diferença que fez e enorme, foi relativamente à quantidade de pessoas, ao número de pessoas, à paixão que as pessoas têm pelo futebol, e que incutiam também, faziam passar para a equipa, sobretudo para os jogadores, uma exigência enorme, onde nós, a cada exercício, a cada dia de treino, fundamentalmente a cada jogo, nós tínhamos que nos dar a 100% em prol do emblema de Vitória, como é óbvio. Fangueiro, mas chegas a Guimarães, um miúdo. Sim, faz uma primeira época, eu diria que interessante, estranhamente, não continuas na época seguinte, vais para o Maia. O que é que sentiste nessa altura? Um desabar de algum sonho ou acreditar que houve algum engano no percurso? Eu lembro-me perfeitamente, portanto, eu fiz a primeira época com o Jaime Pacheco, entretanto Jaime Pacheco, à 6ª ou 7ª jornada, foi despedido e veio o Quinito, e eu nesse meu primeiro ano, tinha apenas 19 anos, chegar com 19 anos a uma estrutura daquelas, a um clube com uma exigência astronómica, que continua e bem, e só assim é que faz sentido, e poder jogar logo na primeira época 19 jogos, acho que é fantástico. Portanto, depois com todas as alterações que foram feitas, fundamentalmente com a chegada do Zoran Filipovic, que chegou ao clube, não me conhecia, eu tinha a consciência que era um miúdo, mas já tinha feito no primeiro ano 19 jogos, portanto já havia alguma informação onde ele podia recolher, mas respeitei, ele não quis ficar comigo, foi quase até o final das inscrições, e surgiu o Maia nessa altura com uma equipa com jogadores muito bons, alguns deles emprestados pelo Vitória, outros emprestados pelo Boa Vista na altura. Conseguimos formar ali um lote de uma equipa com jogadores interessantes, com jogadores que muitos deles depois disputaram para a primeira divisão em Portugal, mas as coisas não correram bem nesse ano no Maia. Andámos a lutar para não descer até ao fim, com inúmeros problemas, sobretudo económicos, e depois no segundo ano o empréstimo ao Gil Vicente com o Álvaro Magalhães, que já me conhecia de longa data também, e aí sim, nesse ano tinha também o nosso Bessa, que jogou lá no Vitória também, o Guga, também jogou no Vitória, tinha Ricardo Nascimento, Petit, Casquilha, Sérgio Lomba, Auri, que também jogou no Vitória, portanto era uma equipa interessante, tudo para dar certo, com jovens, uma mistura de jovens e alguns mais experientes. Terminámos em 4º lugar nesse ano, acho que na história do Gil Vicente nunca isso tinha acontecido. Vamos esperar porque acabe esta época, porque este Gil Vicente desta época sim, também está a surpreender. Está a surpreender com um grande trabalho, bons jogadores, nota-se que há um ambiente muito saudável na equipa, portanto, e cheio de confiança, portanto, parabéns ao Gil por a época que estão a fazer. Muito sinceramente não acredito que vão terminar em 4º lugar, estão neste momento em 5º. É verdade também que tem já uma vantagem confortável em relação ao Vitória, se não me engano são 10 pontos de diferença, tudo é possível ainda, não é?
Mas pronto, recuando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer, uma excelente época que fiz no Gil, que me permitiu depois regressar ao Vitória e completar depois de 5 anos seguidos num clube que me diz muito. Regresso ao Vitória, e como já o disseste, 5 anos, Fangueiro, eu queria que tu descrevesses que era entrar no Dom Afonso Henriques, eu não digo num jogo normal, porque isso já é importante, mas naqueles jogos de casa cheia, em que tu saías do túnel e davas com aquele estádio completamente cheio. Vou falar disso com muito orgulho, com muito prazer, mas antes disso, há bem pouco tempo, e até porque no meu anterior clube conseguimos fazer um protocolo com o Vitória, e quando regressei lá para a reunião, o estádio completamente vazio, não havia ninguém lá, as pessoas só estavam à espera de nos acolher para a reunião, e eu desci o relevado e veio-me lágrima ao olho, não é? Eu passei anos fantásticos ali dentro, felizmente muitos anos de sucesso. Terminei 2 anos melhor marcador da equipa, normalmente era o jogador que tinha mais assistências, que dava mais golos a marcar, era um jogador que... Mas isso na minha vida também, não era só enquanto jogador, tudo o que eu faço tento dar o meu melhor, o meu máximo, o máximo das minhas capacidades, e eu tinha a consciência de que cada treino, não era só jogo, cada treino para mim seria o último da minha vida, portanto, e se calhar por isso é que as pessoas me respeitam ainda bastante quando eu regresso, não só ao Vitória, felizmente, mas sobretudo ao Vitória. Eu regresso e as pessoas reconhecem aquilo, o empenho que eu tinha, a paixão que eu tinha pelo clube, que tenho ainda pelo clube, mas quando jogava sobretudo, dava o melhor de mim. Caracterizando um bocadinho esse momento de descer as escadas e subir ao relevado, estádio repleto, felizmente tive essa possibilidade de jogar inúmeras vezes com aquele estádio repleto de gente, cheio. Não consigo descrever, eu estou a falar e estou a ficar, como vocês estão a ver, estou arrepiado. É preciso sentir. Sente-se, ainda hoje, é inexplicável, o facto de subir e aquela multidão a gritar pelo clube, a paixão que eles têm, que incutem depois, que passam isso para dentro do campo, é fantástico, era um orgulho, era uma motivação enorme, aquilo era qualquer coisa que nos dava a mais, com toda a certeza. Fangueiro, dos anos que estiveste na Vitória, haverá aquele jogo em que nunca vais esquecer? Sim. Que traz à memória aquele que para ti foi aquele que te marcou mais na o primeiro é especial, não é? O primeiro jogar, ter a possibilidade de entrar é especial, mas aquele que me vem logo à retina é um derby, não é? Com o Braga. O meu primeiro jogo a titular, nessa semana de preparação, o Vítor Paneira teve uma pequena lesão e não podia dar o seu contributo, e o Mister deu-me a possibilidade de jogar titular, fiz um grande jogo e ganhámos 1-0 e foi eu que marquei. Portanto, chegar, primeiro jogo titular, contra um Braga, não é? A gente sabe a responsabilidade e tudo que está envolvido para esse jogo, e marcar o golo da jornada ainda por cima, é algo que jamais vou esquecer. Claro que falas no Braga, e para quem não conhece a realidade do Vitória, o Vitória tem 2 campeonatos diferentes. Tem um campeonato com os outros e depois tinha um campeonato com o Braga, com o Boa Vista e com o Leixões. Como é que eram esses jogos? E fundamentalmente com o Leixões, que era o clube que tu representavas e que agora podemos dizer que te está no coração, mas o outro também estava. Como é que era defrontar o Leixões naquela altura? Oficialmente nunca defrontei o Leixões, portanto eu não posso, não tenho, e seria difícil, com certeza seria difícil, é de onde eu venho, é a minha base, cresci lá, comecei a jogar com 9 anos, saí com 19 para o Vitória, para um grande clube. A única vez que eu defrontei o Leixões foi num jogo amigável e que tinha estado, portanto tinha feito parte do acordo, porque eu quando vim para o Vitória eu ainda tinha mais um ano de contrato no Leixões, portanto, e o presidente deixou-me vir, seguir o meu sonho, porque era um sonho, jogar na Primeira Liga e sobretudo num clube com a estrutura, a organização, com a paixão dos adeptos que o Vitória tinha, era o meu sonho, felizmente realizei-o e ficou no acordo, portanto, um jogo amigável de pré-época, e foi esse o único. Também marquei golo ao Leixões, foi difícil, mesmo sendo um amigável, foi difícil. Contra o Braga, contra o Boa Vista, logicamente que
eu em off podia dizer que é especial, em frente às câmaras eu tenho que dizer que são iguais, todos os jogos temos que ganhá-los, não é? É óbvio, e temos de facto, mas não são. E quem joga no Vitória sabe. Por vezes tem a noção que há alguns jogadores que chegam ao clube e que ainda não sabem o sentimento que existe, a responsabilidade que existe em fazer esses jogos, porque são jogos, quem conhece bem a casa, quem esteve 7 anos ligados ao Vitória, sabe que são jogos extremamente onde a nossa concentração, o foco tem que estar no limite e que nós temos que dar, nós temos que conhecer o nosso limite. Nesses jogos nós temos que conhecer sempre, mas fundamentalmente nesses jogos, o nosso limite. Então, são jogos especiais. Estiveste no Vitória com duas personagens que são, eu diria que, marcantes no futebol português. Refiro-me concretamente a Quinito e refiro-me a Neno. Eu queria que tu nos falasses um bocadinho, primeiro do Quinito, que está afastado do futebol por opção, e depois do Neno, porque todos nós temos imensa saudade. Duas pessoas muito especiais, verdadeiramente especiais e que fazem falta à vida social, não só dos clubes, mas falo em geral. Quinito, algo diferente de todos os outros, ele era muito particular, era alguém que, com a responsabilidade num jogo Vitória-Benfica, Vitória-Porto, não interessa, Vitória-Real Madrid, ele conseguia transformar aquela ansiedadezinha que existia e que tem que existir sempre antes do jogo em momentos de risada. Portanto, ele era fantástico nesse aspecto, era muito competente no terreno, era super amigo e conseguia gerir a cabeça de todos os jogadores. Portanto, ele era especial, tenho pena do que tenha acontecido. Segundo a informação que chegou há algum tempo, é que ele teve um problema grande com se não estou a dizer com o filho. Com o filho, não é? E pronto, ele ficou assim bastante debilitado, compreensível, porque nós damos tanto ao futebol, temos tanto tempo disponível para o futebol, vivemos futebol, e que a certa altura esquecemos um bocadinho o lado familiar, porque a responsabilidade é enorme. E temos que dar conta tarde, não é? Muito tarde, e acho que foi isso que aconteceu com ele. E infelizmente aconteceu e não há volta a dar, e por opção saiu. Um grande abraço para ele, alguém que me ajudou muito neste meu trajeto futebolístico também. Falando do Neno, foram 5 anos com ele, não é? Foram 7 de 5 mais diretamente. Era impossível estar triste, nós podíamos ter o problema mais grave da nossa vida, nós chegávamos àquele balneário e era impossível ficar mal. Era alguém que contagiava o seu sorriso, o olhar, mas sobretudo o sorriso, contagiava tudo e todos. Era uma pessoa, se calhar posso dizer, se calhar não, com toda a certeza, o mais puro que encontrei no futebol. Tu caracterizaste o Neno, deixa-me tirar esta conclusão, que me parece muito aproximado. Caracterizaste o Neno muito próximo ao Quinito. Eu diria quase, não sei se estou errado na apreciação, que se o Neno fosse treinador, seria quase um treinador a Quinito. Possivelmente. O Neno, ele sabia quando nós estávamos mal e era o primeiro a chegar ao pé de nós. O que é que se passa? Estás bem? Precisas de ajuda? Eu não conhecia o Neno como treinador, acredito que poderia ter potencial para seguir uma bela carreira, sobretudo na gestão humana, porque no futebol atual o saber gerir emocionalmente os jogadores e ajudá-los num momento mais preciso, acho que é fundamental, porque no terreno o conhecimento está aí à mão de semear, toda a gente sabe como trabalhar, e hoje em dia, na minha opinião, grande parte da diferença que se faz é na parte emocional dos jogadores e na motivação, logicamente. Falando um bocadinho mais do Vitória, há 15 dias atrás houve o processo eleitoral em que o presidente atual venceu por uma margem folgada. Analisando aquilo que tem sido o trajeto de Vitória nos últimos anos, discuto com o Paço Ferreira, discuto com o Gil Vicente, discuto com o Santa Clara,
um lugar de acesso à Europa quando deveria lutar com o Braga. O que é que, no teu entender, o que é preciso fazer para que este Vitória definitivamente saia desta luta pelos lugares europeus, lutando com estes e não lutando com o Braga? Bom, o Vitória, por tudo o que envolve, logicamente, mas sobretudo pela exigência dos adeptos, tem forçosamente que jogar todos os anos para as competições europeias. Foi assim no passado e tem que voltar a sê-lo o mais rapidamente possível. Nós sabemos que, em termos de saúde financeira, o clube tem alguma dificuldade, é público, eu não estou mesmo por dentro, mas acompanho sempre que necessário e aquilo que me transparece é que existem alguns problemas financeiros. Sem dinheiro, obviamente, não se consegue fazer as melhores contratações possíveis. Desde já aí, se calhar alguém com um potencial financeiro enorme e que goste de Vitória e que consiga aliar-se a este projeto, porque o Vitória tem tudo no fundo para continuar. Aquilo que o Braga tem feito nos últimos anos, o Vitória conseguiu fazer já há alguns anos atrás, pena que não conseguiu manter, mas tinha tudo para se manter, não é? Neste momento, com mais dificuldade, logicamente tem que se olhar para a formação também, mas a formação sabe-se que não é para o imediato. Há um ou outro que se pode fazer com uma aposta imediatamente, mas tudo o que está mais para baixo ainda precisamos de mais uns anos para trabalhá-los e para afirmá-los na Primeira Liga. Vender jogadores passa por isso, logicamente. O que é que eu posso dizer mais? Tudo o resto o clube tem, não é? Tudo o resto o clube tem. Acho que, fundamentalmente, alguém com poder financeiro que chegue e que só pelo facto de ter o poder financeiro que não queira mandar em tudo, que responsabilize as pessoas que estão no lugar e que dê confiança às pessoas para gerir. Dessa forma acho que podia-se fazer um projeto interessante e manter de uma vez por todas o Vitória no mais alto patamar de futebol português e europeu. Falámos do Vitória, falámos do Fangueiro jogador, vamos passar para o Fangueiro treinador. Fala-se que os treinadores portugueses são vistos com muito bons olhos em todo o mundo, mas é importante também que olhem para um treinador português que treina no Luxemburgo e está em primeiro lugar. Seja qual for a competição, estar em primeiro nunca é fácil. Por isso, eu faço-lhe uma pergunta e depois quero que encadeie outra logo a seguir. Primeiro, como é que o Fangueiro chega a treinador no Luxemburgo e depois, que competição é esta que algumas pessoas pensam que tem o mesmo valor que tinha há 10 ou 15 anos atrás? Relembro só, sem querer falar em nome do Fangueiro, nem comentar, e que eu estou aqui para fazer perguntas, lembrando só que a nível das seleções, por exemplo, o Luxemburgo tem tido umas prestações muito positivas, inclusive é que jogou recentemente contra Portugal e que criou grandes problemas na seleção portuguesa, não é? Sem dúvida, o futebol luxemburguês está em transformação e uma transformação muito rápida. Eu quando cá cheguei, fez agora 10 anos que eu cheguei ao Luxemburgo, eu tinha acabado a minha carreira do profissional de futebol no Leixões, portanto terminei a minha carreira onde eu comecei, tinha 35 anos, cheguei aqui em 30 de janeiro de 2011, para jogar ainda, porque eu tinha profissionalmente em Portugal, eu já não me sentia apto para dar o meu melhor, e tinha sido acordado com o presidente de Leixões na altura de quando eu sentisse dificuldade em fazer o meu trabalho, que eu próprio chegava e dizia obrigado pela oportunidade, mas é o momento de parar. E foi isso que aconteceu, em janeiro. E havia uma pessoa que se calhar vocês vão se lembrar, que era o Adam Martins, jogou, foi guarda-redes do Moreirense, Nacional, do Belenenses, Esposente também. Ele já estava radicado aqui há alguns anos, ele tinha vindo para cá e meteu-me na cabeça para vir para o Luxemburgo, porque poderia ainda continuar a jogar futebol de uma forma amadora, mas a jogar. E a paixão que ele tinha pelo treino, pelo jogo, era enorme, e eu vendo essa possibilidade, nem hesitei, vim, com um clube muito pequenino aqui da cidade onde eu habito ainda, o Bissen, vim jogar, passado um ano fui treinador-jogador, passado um ano e meio comecei só a treinar porque já era difícil
estar dentro do campo e gerir tudo. As coisas foram-se proporcionando, conseguimos objetivos no clube, subidas de divisões, estar em finais de taça, etc., num clube pequenino, até que fui convidado para um projeto melhor aqui, para fazer, na altura, para fazer softball, a União dos Petães, um clube que tinha acabado de fazer uma fusão e que queria profissionalizar também o futebol aqui. Deram-me essa possibilidade de, junto com as pessoas que lá estavam na altura, de reestruturar tudo. Era coordenador da formação, era diretor desportivo do clube, era treinador ao mesmo tempo de júniores e de sub-23. Aí também, com grande responsabilidade, conseguimos fazer subir todos os escalões às primeiras divisões. O clube, a dada altura, convidou-me para ser treinador, porque queriam algo mais e eu sentia-me preparado para isso. Passei para o terreno, deixei, portanto, a direção desportiva e passei para o terreno. Deu-me um prazer enorme, porque era isso, no fundo, era a minha paixão, é o terreno, é a relva, é o estar aí dentro, não é? E rapidamente também nos afirmámos, não é? Subimos à Primeira Liga. No meu último ano deixei o clube nas competições europeias, que é um feito histórico, não é? Até que houve esta mudança para este clube aqui, que atualmente é o melhor clube de Luxemburgo. Não é o mesmo de há uns anos atrás, porque quem sustentava isto tudo foi embora, para um clube rival, infelizmente, mas dentro da dificuldade, com dificuldade financeira, com dificuldade de comprar jogadores, conseguimos mesmo assim fazer um grande grupo de trabalho, com jogadores que são extremamente unidos, são uma família na verdadeira acessão da palavra. E vamos conseguindo manter o clube no mais alto patamar do futebol. Toda a gente dizia, quando o patrocinador foi embora, que isto iria ser o Greva Marra. Portanto, Greva Marra foi um clube que jogou competições europeias e que neste momento joga na 3ª ou 4ª divisão aqui de Luxemburgo, portanto caiu a pique. E toda a gente pensava que ia acontecer o mesmo aqui e felizmente que temos conseguido manter este clube no mais alto patamar do futebol luxemburguês. Com um trabalho notável. Eu posso perguntar ao Fangueiro, é um sonho ser treinador de Vitória? Se você perguntar a um cego se quer ver, o que é que ele vai responder? Mas isso é óbvio que já era um sonho enquanto jogador representar o Vitória. Treinar o Vitória seria um orgulho, um prazer enorme. É um sonho, sem dúvida alguma, não é? Um sonho difícil de concretizar, não impossível. Felizmente tenho dado eu, juntamente com o meu staff técnico, logicamente, que isto é um trabalho conjunto, os jogadores que aceitam bem a ideia e a mensagem passa rapidamente. Portanto, com isso tudo, desde que comecei até hoje, foi sempre a subir e sempre a queimar objetivos, portanto, a conseguir objetivos. Tenho um foco muito grande de voltar a Portugal. Eu sei que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tudo farei, logicamente, mas se é um sonho, é com toda a certeza um grande sonho que eu tenho. Fangueiro, como é que é aceito um treinador português à frente de uma equipa luxemburguesa e estando em primeiro lugar? Por vezes é extremamente difícil. Não escondo que neste meu trajeto tenho tido muitas armas apontadas. Um estrangeiro chegar aqui e fazer o que nós estamos a fazer não é para todos. Existem muitos entraves no caminho, no trajeto, mas temos conseguido gerir. Às vezes com mais dificuldade, outras vezes com menos dificuldade, mas temos conseguido gerir e acredito que possamos continuar a ter sucesso. 8 jornadas no final, ainda muita coisa pode acontecer, mas quando é que vai à frente, alumia 2 vezes. Convém relembrar que o primeiro lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, portanto o campeonato luxemburguês não é um campeonato de segunda divisão, eu diria que é um campeonato com menos visibilidade e com menos poder financeiro para contratar jogadores, mas a nível dos jogadores da competição, porque o Fangueiro tem na sua equipe e que vê nas outras equipas, vê jogadores desta divisão ou neste campeonato com capacidade de se afirmar no futebol português, e quando digo afirmar-se no futebol português, estou-me a lembrar das equipas mais de cima, porque eventualmente não estaremos aqui a tentar colocar jogadores no tom dela, e por muito respeito pelo tom dela, não. Jogadores de qualidade para as equipas do topo da tabela.
Assim, muito rapidamente, apenas lembrar, e falamos há pouco da seleção de Luxemburgo, que no momento atual não perde 7, 8, 11 como antigamente. Hoje em dia já consegue ter uma organização no terreno bem estruturada, estratégia, e portanto, mesmo contra Portugal teve alguma dificuldade. Ganhou o jogo, mas não eram aqueles jogos de antigamente, não é? Onde a diferença de resultado, de golos, era enorme. Portanto, já aí mostra aquilo que se tem feito aqui no país, aquilo que a Federação tem feito, obviamente. Nas competições europeias, este clube, antes de eu ter chegado, tinha jogado a fase de grupos da Liga Europa, não é? Por pouco não foi à fase de grupos da Champions League. Isso é prova cabal que existe muita qualidade. Qualidade de treinadores, qualidade de jogadores. Como eu tive a possibilidade de falar antes, portanto, hoje em dia a informação passa a qualquer treinador, não é? E depois é o facto de a informação que obtemos, a capacidade que nós temos de colocar na nossa equipa, tendo em conta o nosso modelo, a ideia de jogo que nós temos e a exigência que é necessária, logicamente. Aqui, atualmente, existem inúmeros jogadores da formação que partem fundamentalmente para a Alemanha, alguns para a Bélgica e a França, mas mais para a Alemanha, porque as relações com o país aqui ao lado com o país alemão é muito grande, sobretudo a Federação. Portanto, vê-se inúmeros jogadores a saírem daqui. Portanto, isso é prova cabal do trabalho, da exigência, logicamente. E mais concretamente à questão que me colocou, existem sem dúvida alguma jogadores no campeonato luxemburguês que podiam jogar na primeira divisão em Portugal. Falo diretamente da minha equipa, eu tenho 3, 4 jogadores que podiam jogar O lateral direito joga, para mim, é titular absoluto no Vitória. É uma máquina, portanto, é uma questão de oportunidade, de análise, de fazer um trabalho de scouting e constatar que é efetivamente forte e que podia jogar bem mais alto. E as raízes, os miúdos gostam, o futebol hoje em dia vende muito, aquilo que se passa nas imagens, os Neymars, os Messis, os Cristianos Ronaldos, faz com que os miúdos gostem de futebol. E o miúdo luxemburguês adere ao futebol em si, porque precisamos que eles comecem a crescer para que depois possamos ter os frutos quando eles forem séniores, não é? Sem dúvida. Neste momento sou também responsável da formação de jovens, meti 2 pessoas, um deles é o Cristiano, que jogou no Beira-Mar e no Benfica, está-me a ajudar aqui na coordenação dos jovens. O Marcelo foi alguém que eu fui buscá-lo também ao Lyon, também um português que me dá uma mão enorme na formação. Os miúdos neste momento querem ser alguém no futebol, eles trabalham para... No início da formação, e aí para mim a grande diferença, porque os miúdos aqui acabam de perder 3, 4 anos de formação. E qual é a diferença? É que em Portugal, um menino com 5, 6 anos quer ser jogador de futebol. Ele quer ser profissional de futebol. A gente sabe que o trajeto depois, portanto, começa a funilar e é difícil chegar lá em cima, mas os miúdos na base logo querem efetivamente ser profissionais de futebol. Aqui não, aqui os miúdos com 5, 6 anos, 7, até aos 11, querem divertir-se, querem passar tempo, querem jogar, serem exigentes, obviamente, mas não têm aquele foco de um dia ser profissional de futebol. Há muitos poucos que têm essa ideia. E à medida que o tempo vai avançando, aí o gosto, a paixão, a exigência, o conhecimento que eles conseguem ter, começam a mudar um bocadinho a mentalidade. Mas aqueles 3, 4 anos da base, do início, onde só estão ali para passar o tempo, acho que é fundamental. É a grande diferença dos miúdos daqui para Portugal. Logicamente que depois em Portugal a competência é enorme, mesmo na formação a competência é enorme. Aqui já começa a haver também alguma competência, mas ainda existem também muitos casos onde equipas de miúdos são entregues a treinadores, formadores que não têm a competência ideal para desenvolver as capacidades que os miúdos devem ter. Fangueiro, vou acabar a conversa, porque isto é uma conversa, da mesma maneira que começamos. Disseste no início que fizemos 2.000 km para estar cá, e eu prometo que farei mais 2.000 para vir à festa de campeão, no final da jornada. Será um grande orgulho. Esta conversa que teve connosco. Eu que agradeço do coração mais uma vez. Para mim é um privilégio, uma honra, um orgulho enorme ter-vos aqui. Muito obrigado. Obrigado.